Oi, oi, todo mundo, tudo bem com vocês? Lucas Mamédio aqui mais uma vez no podcast da íntegra. Tô aqui mexendo no meu cafezinho. Eu não posso tomar muito café não, porque o sono não é muito bom não. Mas o meu convidado já tomou muito café também, sobrou, eu vou tomar. Pessoal, é muito bom estar aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que cada campograndense daqui tem interesse, né? Que passa por ele, assim, tudo que a gente faz aqui na cidade, né, permeia o bom ou mau desempenho, mas assim, a gente torce para que sempre seja bom, né, da pessoa que está aqui conosco. Eu estou falando de quem, né? Hoje a gente está recebendo o secretário de Obras e Infraestrutura. É importante essa palavra infraestrutura porque as pessoas não pensam nela muito, né? Aqui de Campo Grande, o secretário Marcelo Migliori. Tudo bem? Secretário, como vai? Oi, Lucas, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, estamos aqui mais uma vez, parabenizando o programa na íntegra, o podcast de vocês, Obrigado. e à disposição para responder e tirar as dúvidas da nossa população. Secretário, eu vim ontem de viagem por uma circunstância, estava vindo de Sidrolândia, e aí vim com meu irmão, né, e a gente estava passando numa rua que dá acesso a Ernesto Geisel, que eu moro ali na Três Barras. Essa explicação já foi dada, né? A gente sabe o esforço da prefeitura para informar a população em relação a isso, mas a gente não tem como deixar de ver a quantidade de buracos, né, que as ruas de Campo Grande têm tido. E ele é crescente. Eu queria, assim, eu sei a explicação, mas eu queria que o senhor explicasse, né, com um pouco mais de calma e o que é que está acontecendo, né? As circunstâncias que estão forçando, né, que estão deixando esse cenário de ruas com buraco e a dificuldade que tem de tampar. Bom, esse assunto do tapa-buraco, Lucas, ele é um assunto polêmico e ao mesmo tempo é um assunto antigo na nossa cidade, sim. né? Anos e anos se passaram e se passam e todo ano você tem essa pauta do tapa-buraco. Por que eu digo que ele é polêmico? Porque, por um lado, criou-se uma imagem, e aí eu não entro na discussão se com sentido ou sem sentido, de que tapa-buraco é feito para que haja desvio de recurso público. Vamos ser bem franco aqui nesse podcast, né? Sim. E isso faz com que a população não olhe o tapa-buraco com bons olhos, né? E use até como expressão de eu tapa-buraco. E exatamente, uma expressão ligada a coisas erradas, a falcatrua e etc. Por outro lado, nós temos uma necessidade do tapa-buraco. Campo Grande não convive sem o tapa-buraco. E esse período de chuva mostrou bem isso, né? Então hoje você não vê as pessoas criticando o serviço do tapa-buraco, pelo contrário, você vê as pessoas pedindo, solicitando e questionando por que não está sendo feito. Então a gente que está na cadeira de gestor público, você fica nessa berlinda. Eu, graças a Deus, tenho um nome limpo. A nossa administração tá tranquila com relação a isso. Tem uma experiência bastante grande no governo do estado. Então a gente toca sem essa preocupação do primeiro lado que eu coloquei. Eu toco com muita tranquilidade e sempre defendendo que o tapa-buraco é um mal necessário na nossa cidade. Sim. Por quê? Porque você tem uma malha asfáltica totalmente comprometida na nossa cidade. Sim. E aí também eu volto a dizer uma outra coisa, não é só por conta de que o pessoal fala, os asfaltos em Campo Grande foram mal feitos. Não. Asfalto tem vida útil. Sim. É importante as pessoas saberem disso. E você tem uma grande quantidade de asfalto na nossa cidade que já venceu essa vida útil há muitos anos. Eu dou um exemplo. Nós fomos fazer um recapeamento no Ernesto Geisel ano passado, num trecho que fazia mais de 30 anos que tinha sido pavimentado. E nunca tinha sido feita uma restauração. Então, e ao longo dos anos, e aí também não quero fazer juízo de valores das administrações anteriores, nunca se preocupou de fazer esse serviço de recapeamento na nossa cidade. E não adianta, Lucas, a única solução que nós temos, pelo menos que eu conheça tecnicamente, se alguém tiver alguma sugestão diferente que nos apresente, a gente está aberto para ouvir, mas a única solução para essa malha asfáltica vencida e comprometida que nós temos na cidade é o recapeamento. Sim. Por isso que o ano passado nós iniciamos um programa de recapeamento, foi muito bem-vindo, muito bem aceito pela população e deu resultado. E nós estamos persistindo para que esse programa tenha continuidade. Agora, não se faz recapeamento sem recurso,
Por isso nós estamos trabalhando para que tenha uma sobra dos caixas municipais, por isso nós estamos trabalhando para que o governo do estado venha com a gente nesse projeto desse recapeamento continuado, por isso nós estamos trabalhando junto à bancada federal para que os parlamentares também aportem recursos para recap em Campo Grande. Nós já recebemos um recurso da senadora Tereza Cristina, nós temos 10 milhões do deputado Dr. Luiz Ovando, que ele colocou através do Estado, que ele já disponibilizou para nós, para que seja feito recapeamento. Estamos conversando com toda a bancada, vamos procurar a todos para que a gente faça uma mobilização e realmente a gente possa fazer um grande programa de recapeamento continuado na nossa cidade. Conforme a gente for avançando no recapeamento, a gente vai diminuindo a necessidade do tapa-buraco. Então, mas enquanto isso não aconteça, o tapa-buraco é emergencial, né? Um mal necessário. Aí vamos lá, no serviço tapa-buraco. É muito difícil você fazer tapa-buraco no período de chuva, né? Por quê? Porque aqui em Campo Grande... Qualquer obra, né? Qualquer obra. Mas o tapa-buraco no período de chuva, ele aumenta muito a quantidade de buraco. É exponencial, né? E você aumenta a quantidade e o tamanho dos buracos. Um buraco que abre hoje, depois de 2, 3 chuvas, a profundidade, ele vira o que a gente chama de uma panela, né? Então, é um serviço realmente difícil de você administrar no período de chuva. Nós estamos tentando fazer o que é possível, né? Tanto é que janeiro, por exemplo, nós conseguimos trazer dentro de uma relativa normalidade. Quando foi a partir do dia 15 de fevereiro, meados de fevereiro, nós começamos a perder o controle sobre essa situação. Por quê? Porque a chuva não parou mais, né? E ela vem intensa e continuada. Nós lançamos um programa de fazer um programa forte de tapa-buraco, que nós demos início no dia 7 de abril passado agora. A intenção, porque nós tínhamos a expectativa de que o período chuvoso estava passando, com a entrada do outono. E aí, o que acontece? Não parou, só piorou. Do dia 7 não dá para cá, combinar choveu, com São Pedro, né? Não Nós tentamos fazer um combinado e não deu certo. Mas a gente está com as equipes mobilizadas, a gente tem o planejamento, a gente sabe como fazer, né? E o que tem que ser feito. Agora, nós realmente precisamos dessa participação de São Pedro nesse processo. Com a chuva da forma como está, é muito difícil a gente restabelecer de imediato a normalidade da nossa cidade. Essa informação que o senhor traz do recapeamento, ela é bastante interessante e honesta também, porque as pessoas querem solução rápida, mas quando você oferece uma solução definitiva, mas que tem um caminho a ser percorrido, as pessoas realmente pensam assim, não, ele só está protelando, mas assim, a verdade é essa, né, o que o senhor está trazendo. Não adianta, Lucas, ninguém está aqui para inventar a roda, né? Então, engenharia você faz, primeiro, com planejamento, segundo, projeto, terceiro, execução daquilo que você planejou e projetou. É assim que é feita a engenharia, não tem muito o que inventar. E aí dentro disso você tem o planejamento de curto prazo e o planejamento de médio e longo prazo. No planejamento de curto prazo é o seu dia a dia, é o tapa-buraco, é o patrulhamento de uma rua, é um cascalhamento de uma rua, é a manutenção das vias, é a manutenção das praças. No médio prazo, no médio e longo prazo é onde você começa a trabalhar com essas obras mais estruturantes. E aí é onde entra o recapeamento, né? E como Campo Grande tem uma quantidade muito grande de ruas a ser recapeadas, se a gente conseguir dar continuidade àquele programa que nós fizemos no ano passado, nós vamos recapeando as ruas, que são as ruas mais movimentadas nos bairros. O programa nosso de recapeamento, ele não contempla só uma região, ele contempla todas as regiões da cidade. Então, ano passado... Existe um mapeamento da CISEP, da hierarquia, das que precisam mais? Tudo. Nós temos tudo levantado e apropriado, né? Então, esse primeiro programa de recapeamento continuado que nós fizemos, nós pegamos nas 7 regiões do ano passado e fizemos um primeiro levantamento de 50 e poucos mil metros quadrados. Desses 50 e poucos, nós conseguimos executar 12 dentro desse programa. E estamos buscando recursos para dar continuidade, né? E aí nós conseguimos atender várias regiões, ruas importantes, ruas de acesso importantes, né? Que realmente melhoraram muito a condição de vida das pessoas, porque são ruas de chegada nos bairros, né? São ruas expressas dentro daquela região, dentro daquele bairro. Então é um programa que a gente vai insistir muito nele esse ano.
Mas depende de dinheiro. Mas depende de recurso. Sem recurso não faz nada. Uhum. Então, às vezes as pessoas têm a boa intenção, né? E aí, muitas vezes o leigo e a pavimentação é um serviço muito caro. Né? Imagino. E às vezes o leigo ele não tem noção do que é o custo de uma pavimentação. Então, esses dias, por exemplo, eu recebi um grupo de empresários, né? Lá do Jardim Colúmbia. Sim. Né? Que alguns parlamentares federais tinham à disposição, têm à disposição, inclusive, de colocar recurso lá. Eu percebi nitidamente na cara das pessoas, quando as pessoas viram o tamanho. Só o Jardim Colúmbia hoje... Você fala do tamanho da bronca? Só o Jardim Colúmbia hoje, para mim pavimentar ele, são 65 milhões de reais. Só o Jardim Colúmbia. E o Jardim Colúmbia é um quinhão daquilo que nós temos de problema na cidade. Né? Campo Grande é uma cidade que tem mais de 1.000 quilômetros de ruas. Por que o Jardim Colúmbia... A gente já passou, a gente tá falando de recapeamento, a gente tá falando de pavimentação agora. Nós estamos falando de pavimentação, nós já estamos entrando numa outra agenda, pessoa, né? Porque você vê que o tamanho, a dimensão. Então né? você vê que os problemas de Campo Grande não são pequenos. Então as pessoas olham para Campo Grande, é uma cidade bonita, sem dúvida nenhuma, maravilhosa, das mais bonitas do Brasil. Não vou falar mais porque vai parecer que é bairrismo, né? Mas é uma cidade linda, tem uma topografia que ajuda, tem uma beleza natural que é diferenciada, mas ela tem problemas. Sim. Né? E aí os problemas com esse período de chuva, eles tendem a se aflorar mais. Se eu estou falando que eu tenho mais de 1.000 quilômetros de rua sem pavimento, eu estou dizendo que eu tenho mais de 1.000 quilômetros de rua sem drenagem. Sim. Então eu tenho o problema das ruas e o problema da água. Né? E aí quando você pega, por que eu citei o Jardim Colúmbia? Porque é um bairro extremamente prejudicado no período da chuva. Sim. Porque a topografia do Jardim Colúmbia, para aqueles que não conhecem, Jardim Colúmbia é o último bairro nosso na saída para Cuiabá. Né? Ele tem uma topografia íngreme. Então ali quando chove, a chuva as águas realmente fazem um estrago. Então são exemplos de problema que a gente tem na cidade. Né? O senhor falou uma coisa que é bastante importante, assim, quando o senhor traz uma questão dessa complexidade, dessa dimensão, eu imagino que o planejamento não contemple 4 anos apenas, né? É uma coisa que tem que ser pensada a longuíssimo prazo, né? Como preservar isso da política? Veja bem, eu fui para a Secretaria de Obras do Estado. Eu digo assim, como preservar isso? O senhor está lá, o senhor quer fazer o planejamento a longo prazo, coisa que vai vir daqui a pouco, o recurso que vai ser empenhado mais tarde. E talvez não seja agora que o senhor quer o resultado, que a prefeita vai ter o resultado político disso. Como é que o senhor faz essa gestão? Assim? Olha, eu vou dar o exemplo que eu fiz no passado. Sim. Eu fui para a Secretaria de Obras do Estado em 2015. Sim. E eu planejei o Estado a médio e longo prazo. Até hoje tem obras sendo feitas com projetos que eu desenvolvi em 2015. E, graças a Deus, os outros que vieram no meu lugar seguiram o encaminhamento daquilo. Lógico que cada um tem suas características, cada um tem suas particularidades, cada gestor tem o seu modo, mas a linha mestre daquilo que está funcionando, você não deve mudar. Né? Então, e eu penso que a política, ela... Vou te dar um exemplo prático disso. Eu gosto muito de dar exemplo. É a melhor coisa que tem. Nós lançamos o programa Obra Inacabada Zero. Até a gente chegar no poder, a cultura dos governantes era o quê? Eu não vou terminar tal obra porque senão vai ficar na conta, no crédito de quem começou. Nós invertemos e viramos essa chave. Eu acho até que nós terminamos todas. Fica na conta de quem termina, né? Não, mas não era assim. Não, sim, eu tô falando assim. Não, tudo bem, mas a visão do governante era essa. Se eu terminar essa obra, quem lançou foi o fulano e eu vou dar conta para ele. E isso foi gerando um passivo de obras paradas no nosso estado, na nossa capital, no nosso país, sem tamanho. Sim. Em 2015, o primeiro programa que nós lançamos como secretário foi o programa Obra Inacabada Zero, onde nós priorizamos terminar todas as obras. E hoje nós estamos fazendo isso em Campo Grande. A prioridade da prefeita Adriane Lopes, em termos de obras, é terminar todas as obras iniciadas, independente de quando se iniciou. Vou dar um exemplo. Nós estamos com um programa pronto para terminar aquela obra da antiga rodoviária, que era para ser...
que foi paralisada, Lucas, em 1994. Eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, né? Em 1994. É absurdo. E agora nós vamos terminar, se Deus Vai quiser. terminar, Vamos terminar. Essa é uma obra que estamos trabalhando forte para prefeito. Eu sou jornalista há 10 anos, faz 10 anos que eu escrevo sobre aquele lugar, né? Então, eu já fiz uma matéria sobre quantos jornalistas... Eu fiz uma matéria uma vez, Thiago, que era assim... Todo jornalista em Mato Grosso do Sul já falou sobre a obra da rodoviária. E eu entrevistei vários jornalistas, e aí encontrei jornalistas que estavam na primeira reunião com então o prefeito Nelsinho Trade, que foi ele que lançou o projeto do Belas Artes, foi ele que lançou, né? Isso. Antes era a rodoviária. Era rodoviária, o governo do Dr. Pedro Pedrocian, quando ele saiu, parou, depois o Nelson lançou. E nós vamos terminar com uma concepção bem inteligente. Eu acho que ali vai ficar um negócio... Que já não é mais também a concepção inicial, né? Ali mudou. O que é a ideia? Nós vamos terminar o Belas Artes, mantivemos o programa do Belas Artes, mas nós, no remanescente nós vamos fazer ali a AGTEC, que é a Agência de Tecnologia, e o ParkTec, que é um parque para atender o público externo. Então nós vamos ficar com o Belas Artes e o ParkTec ali formando um complexo. Vai ser uma coisa bem legal, bem inteligente, e vamos resolver definitivamente. Então, voltando na nossa linha, porque são muitos assuntos que a gente vai se perder, né? O nosso labirinto. Quando você lança programas, que são programas que atendem o anseio da sociedade, eu acho que eles têm tendência a ficar. Agora, eu não posso prever quem vão ser os próximos gestores na capital, mas eu tenho um compromisso como secretário de obras, né, de atender o que é determinado hoje pela nossa mandatária, que é a prefeita Adriana Lopes, de planejar a cidade no médio e longo prazo. Sim. E é o que nós estamos fazendo, né? Então, o nosso trabalho nós queremos deixar um fruto. Tomara que os outros que vierem venham e dê continuidade, melhore aquilo que nós estamos iniciando, mas que tenha continuidade. Eu penso que a falta de continuidade no planejamento da cidade, ou do estado, ou de um país, prejudica muito a população. Só uma dúvida que eu fiquei em relação à questão do tapa-buraco. O fato de ir adiando a ida das equipes na rua deixa mais caro o serviço? Na verdade, você adia em função do tempo. Mas né? assim, não tem que pagar... É terceirizado? Tem que pagar diária a mais? Como não, é que isso funciona? É medido por preço unitário. Você paga pelo preço, pelo que se faz. Né? Agora, por exemplo, o que nós determinamos? Até é importante essa pergunta sua, que nos dá a oportunidade de deixar uma coisa aqui clara para a população. Como nós temos muitos buracos que estão muito profundos, nós vamos colocar, antes de fazer o tapa-buraco, nós vamos colocar um material que a gente chama de bica corrida. Que é uma pedra misturada com pó, com pedrisco, que é o material usado na base do serviço de pavimentação. Então, se alguém olhar a gente jogando esse material, não vai achar que nós estamos fazendo serviço mal feito. Porque qual que é a intenção desse material? Esse é o emergencial do emergencial. A intenção desse material tem dois viés. O primeiro, economizar a massa asfáltica, que é o item mais caro do contrato. Sim. Segundo, quando eu tenho um buraco muito profundo e eu jogo direto a massa asfáltica, eu não consigo fazer uma compactação bem feita. Entendi. Então aquele buraco tende a ficar mal feito. Então se eu jogo esse material de base, o próprio tráfego bate ele, depois eu venho, faço o requadro, fica um serviço mais barato e de melhor qualidade. Então se alguém vê a gente jogando esse material aí, não vai achar que a gente está fazendo serviço de má qualidade, não. O senhor falou da quantidade de obras, que é um compromisso que o senhor assumiu também aqui municipal, né? Tem uma quantidade, isso tem números? A gente tem mais ou menos a quantidade de obras que precisa terminar, ou o objetivo que foi colocado? Olha, nós temos várias obras para terminar, né? Nós temos, por exemplo, essa rodoviária antiga para terminar, nós temos a obra na Ernesto Gás, que a gente retomou ela, nós temos, agora retomamos o corredor lá da Guinterrans, que estava parada, aquela situação, você falou que voltou de Hidrolândia, que é uma vergonha, além do risco para a população, retomamos lá, né? E aí, hoje, esse negócio da internet é muito engraçado, nós retomamos lá, a obra semana passada parou por conta da chuva, eu já recebi um vídeo me questionando por que a obra já tinha parado, se mal começou. E aí, eu quero dizer, a obra não parou, São Pedro não deixou a gente trabalhar semana passada. E função ingrata, hein, secretário? Então, nós estamos com várias obras de pavimentação em bairros sendo executadas. Temos uma parceria muito boa com o governo do estado. O governo do estado está entrando com uma agenda forte de obras aqui no nosso município.
né? Temos uma parceria, uma relação muito boa com a bancada federal, que é importante. Eu até vi uma entrevista, um fragmento de uma entrevista do senhor falando que existe já obras que estão com recurso preparado, tá ali, só, a questão realmente está sendo essa coisa da chuva. É a questão da chuva. De todas as obras que nós licitamos até o momento que nós demos ordem de serviço, nós temos uma obra que está com problema financeiro, porque o recurso não veio no momento que era para vir. É alguma obra conhecida? É o Ramstedt A. A pavimentação do bairro Ramstedt, nós estamos fazendo em 3 contratos. Ramstedt A, Ramstedt B e Ramstedt C. O Ramstedt A era uma emenda, tá, que estava naquele RP9 que foi suspensa pelo ministro Dino. Então, quando veio os recursos, essa não veio o recurso. A gente está tentando atuar em Brasília para que possa disponibilizar esse recurso. O restante das obras, todas elas estão com dinheiro, né, para que a gente possa ir dando continuidade dentro da normalidade. Inclusive, estamos terminando agora a etapa A do Itatiaia, né, que foi feito pelo município. Já vamos... Da Lagoa? Da Lagoa. O Estado vai licitar a etapa B já na sequência, e ali a intenção é licitar uma na sequência da outra até que se conclui. Como é que resolve a Lagoa de uma vez? Tem como? Então, a Lagoa, na verdade, o que acontece ali na Lagoa? A Lagoa, ela tem uma situação... Ali, a Lagoa do Itatiaia, ela é tranquila, né? Qual que é o problema? Você tem ali um dreno, né? E às vezes você tem que dar manutenção. Eu confundi. Você misturou com a Lago do Amor. Então vamos lá. O senhor logo percebeu. Vamos lá. Itatiaia não cria mais problema do que a gente tem, Lucas. Eu já tô com dificuldade. Como é que resolve? Não, meu filho, tá resolvido. Não sei o que você tá falando. Não, desculpa, realmente, secretário, você tem total razão. Lago do Amor, eu estive lá hoje. Os meninos pra namorar, pra conversar lá tranquilo. E é um ponto histórico, é um ponto turístico. Nós temos que cuidar daquilo lá. Qual que é a solução definitiva do Lago do Amor? Nós já temos levantado... E ele foi gentil comigo, ele ia respondendo. Então a obra que foi feita lá não foi perdida, né? A pista tá lá, tá normal. Na chuva anterior, não da semana passada, mas anterior, a água passou por cima da pista. Houve um problema no aterro da jusante. O que é jusante? É o lado de baixo da tubulação. Carreou um pouco de aterro. A obra em si não houve danificação. Nós restabelecemos esse aterro, fizemos agora com pedra para que a gente pudesse dar segurança, e foi muito positivo, porque a semana passada voltou a passar água por cima da pista, mas como nós fizemos um serviço com pedra dessa vez, a gente conseguiu estabilizar e não houve problema. Mas nós temos que resolver o problema daquela água estar passando por cima da pista. E ali você tem um problema que ele não é pequeno, não é impossível resolver, mas depende de recursos. Qual que é a solução definitiva ali, Lucas? É um complexo. A lagoa do Lago do Amor, ele tinha originalmente um espelho d'água. O que é o espelho d'água? É a lâmina que você enxerga, de 120 mil metros quadrados. Tá? Essa lagoa, ela tem uma capacidade de armazenagem de 30 a 40 centímetros para que ela possa transbordar. Entendi. Então, se você pegar 120 mil metros quadrados vezes 40 centímetros, é o volume que ela consegue armazenar sem que a água passe por cima da pista. Entendi. Essa área de 120 mil metros quadrados hoje deve estar na casa de 60, 60 e poucos. Ou seja, a lagoa perdeu metade da sua capacidade de armazenagem de água. Agregado a isso, nós temos uma bacia de contenção que ajuda a segurar um volume de água considerável ali atrás do Rádio Clube Campo. Ela está totalmente assoreada. E nós temos os 2 córregos que desaguam no Lago do Amor, que precisa ser feito bacias de contenção de sólido, material sólido, para que esse material não carregue mais para dentro do Lago do Amor. E vai deixando ele então, mais raso, né? Quais as obras necessárias ali? Seriam o desassoreamento do Lago do Amor, da bacia de contenção do Rádio Clube e a construção de 2 bacias auxiliares nesses 2 córregos que desaguam no Lago do Amor, que é o Bandeira e o Córrego Cabaça. Esse contexto de obras, ele hoje, pelos orçamentos preliminares que nós temos, nós estamos falando aí na casa de 15 milhões de reais para resolver definitivamente o problema ali. E nós vamos buscar esse recurso. Nós estamos trabalhando, estamos conversando, estamos tentando mobilizar todos os entes envolvidos para que a gente possa fazer uma soma de esforços e a gente resolver definitivamente o problema ali. Aí, essa sim é a solução definitiva.
Quando eu comecei, né, aqui o podcast, eu falei sobre como a palavra infraestrutura é importante, porque a gente pensa na Secretaria de Obras como secretaria que executa obras, faz a obra. Até às vezes a gente se perde nessa questão. Mas a infraestrutura é o que vai manter e evitar que obras emergenciais. É a infraestrutura que permite com que coisas alarmantes não aconteçam, né? Sim, você tem que pensar a cidade, né? A cidade tem que ser pensada, tem que ser planejada no passado. E aí é difícil você fazer juízo de valor sobre o que passou, né, Lucas? Sim. Eu não gosto muito de voltar para trás, porque o para trás era um momento diferente, era uma situação diferente. Hoje nós temos uma situação em Campo Grande que alguns problemas a gente conseguiu estancar ele, Sim. dele aumentar, né? Só que o passivo ficou. Por exemplo, hoje você não pode mais fazer um empreendimento em Campo Grande se você não tiver infraestrutura de asfalto, energia, esgoto, água e drenagem. Mas nós temos mais de 1.000 quilômetros de passivo para resolver esse problema. Então, isso é um passivo que nós temos que cuidar dele, né? Então, a questão do asfalto antigo, a questão de poda de árvore. Nós temos a cidade mais arborizada do país, temos prêmios disso. É gostoso, é belíssimo, é saudável. Mas dá uma dor de cabeça danada. Mas, ao longo de todos esses anos, houve uma preocupação de fazer Campo Grande uma cidade bem arborizada, mas não de manter as árvores que nós tínhamos. Então, nós temos um passivo aí de quantos anos sem manutenção? Então, tudo isso são agendas que a gente está realmente trabalhando para a gente achar o caminho e começar um caminho de manutenção. Como que as coisas convergem, né? Eu entrevistei aqui o diretor-presidente da Energisa, né? E ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, o título é bonito, mas na hora, porque cada um tem os papel ali, né? Na hora que pega a energia, não sei o quê. Sim. Mas o planejamento não foi feito da forma adequada, né? Então, agora nós temos que recuperar esse tempo aí, né? E criar os programas, criar as condições, né? Essa parte, por exemplo, de poda de árvore, nós achamos um caminho que eu penso que vai ser um caminho que vai realmente contribuir muito, porque qual que é o grande problema da execução? Tudo que você planeja e projeta, na terceira etapa você precisa de uma coisa, recurso. E aí é onde as coisas normalmente não vão para frente. É a história né? do que no papel é bonito, então, né? um dos papéis nossos, enquanto gestor, é buscar alternativas legais, né? Que sejam legais, nada na ilegalidade, mas dentro do caminho legal, você achar alternativas. Criatividade para gestão pública. Né? Então, por exemplo, desde que eu entrei na secretaria, 1 ano e 5 meses atrás, eu venho defendendo que poda de árvore é uma necessidade e tem uma relação direta com rede de energia. E tem mesmo, tanto é que o diretor-presidente de energia já veio aqui e falou isso aí. Né? Então, eu tenho uma fonte de recurso que ela é para mim cuidar dos assuntos inerentes à iluminação pública, que é a COSIP. Por que eu não posso usar esse recurso da COSIP na poda de árvore que vai beneficiar minha rede de energia? E nós defendemos essa tese no ano passado, conseguimos o aval da nossa Procuradoria-Geral, né, do nosso jurídico, que é quem te dá o suporte legal, e vamos licitar agora contrato de manutenção de poda nas 7 regiões da cidade. E com isso a gente começa a cuidar desse passivo que a gente estava falando. Então, são caminhos que eu penso que o gestor tem que estar preparado para ir encontrando e dando a solução que vai beneficiar a sociedade. Isso ainda por agora, essa licitação. Agora, estamos preparando os editais para soltar agora nos próximos 60 dias. Tem algumas obras que se falam, que já foram até ditas pelo governo do estado e que são feitas em Campo Grande, que eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Que eu acho que até que é da época do senhor, que é do viaduto da Coca-Cola, e tem também a ligação da Moreninha com a região central, né? Como é que tá essas duas? A ligação da Moreninha com a região central, o estado licitou e já está terminando de executar o lote 2, né? Tem problema com desapropriação? Tá tendo? Estamos resolvendo essa questão da desapropriação, já fiz uma reunião lá com o secretário, mais de uma reunião com o secretário Guilherme, que é o secretário do estado. Tivemos a oportunidade de estar junto com o governador Rido, ele pediu que desse prioridade nesse assunto. Nós estamos dando prioridade para que a gente termine de resolver
esse problema das desapropriações, o Estado vai licitar na sequência o lote 2 para que seja concluída aquela travessia, que é uma obra estruturante importante para aquela região, né? Que vai não só ligar as Moreninhas, como oportunizar desenvolvimento numa área grande, num vazio urbano grande que nós temos ali, né? E com relação ao viaduto da Coca-Cola, o ano passado nós conseguimos trabalhar junto à bancada federal para que a bancada federal colocasse um recurso de emenda de bancada no viaduto da Coca-Cola. Então é uma realidade também, eu acredito que desse ano para o ano que vem a gente deve estar... mais coisa mais concreta. Concreto, uma emenda de bancada foi feita através do Estado e que para nós aqui não tem problema nenhum, porque o importante é que venham os recursos e que venham as obras, né? Quem vai licitar, quem vai executar, isso para nós não tem... É um problema menor, é uma questão menor. É uma questão menor, né? O importante é vir. A bancada foi sensível, a bancada colocou recursos para 2 obras que eu julgo extremamente importantes para Campo Grande. Uma foi o viaduto da Coca-Cola e o outro foi a ligação da Guaicurus até chegar lá na Guinterrans, que ali é uma situação que realmente a gente precisa criar aquele eixo lá que faz muitos anos e é uma obra que a gente elencou como uma das mais importantes em termos de infraestrutura para a capital. Então essas 2 obras já estão com recurso garantido. Em relação ao Belas Artes, como é que está o planejamento assim, de cronologia? O Belas Artes, nós estamos com a obra a todo vapor, tá? Já estamos executando o Belas Artes e nós estamos fechando o projeto para a segunda etapa, que é o Parque Tech e a GTEC. E se nós for, meu pessoal fala que eu estou muito acelerado nesse processo, né? Mas eu tenho motivo para estar acelerado, porque essa obra parou num ano que foi um ano emblemático para mim, 1994, que foi meu primeiro ano como profissional na engenharia. Olha, que legal. Eu tenho realmente uma vontade muito grande de... Todos nós temos, mas eu tenho uma vontade pessoal muito grande. E o senhor lembra da época que isso foi lançado? Lembra? Lógico. Primeiro ano de profissão a gente nunca esquece, né? Não, eu lembro, eu digo, o senhor lembra da história da obra, das conversas? Lembro. Foi foi no governo do Dr. Pedrocian, né? Inclusive, se tinha um questionamento, se lá era o melhor lugar, não era o melhor lugar. O que o senhor acha? Poderia ter sido lá? Eu acho. Não tinha essa questão toda? Eu não vejo, enfim, eu teria continuado ali, eu teria. Cai naquilo que a gente estava falando, né? De querer mudar aquilo que foi feito pelo anterior. Mas eu né? a curiosidade realmente, porque eu já vi gente falando isso, que não é esse problema todo. Se eu tivesse na caneta, né? Eu teria continuado ali. Porque já era aqui, né? Opinião pessoal minha. Então... Mas, enfim, então, voltando na nossa pauta de hoje, deixando 30 anos para trás. Ali, a segunda etapa, que é o Parque Tech e a GTEC, nós estamos trabalhando os projetos, tá? Estamos com uma equipe concentrada em cima disso. E eu quero fazer todo o esforço para ver se a gente consegue pôr em licitação a segunda etapa até o mês de agosto desse ano agora. E o objetivo é terminar aquele complexo ali até o final da gestão da prefeita Adriane Lopes. Secretário, eu vou fazer uma pergunta que é assim, porque são algumas oportunidades que a gente tem que a gente não pode deixar de usar, né? Que é essa aqui, por exemplo. A gente tem, né, na história do Brasil, assim, uma série de escândalos e corrupção e não sei o quê, que sempre está ligado, muitas vezes, porque a pasta da obra é onde corre muito recurso. É natural isso, né? Assim, são serviços que são caros, lidam com materiais caros, não sei o quê. Como é que o senhor se sente, né? O senhor já esteve dentro da Secretaria de Obras do Estado, agora está do município, da capital do Estado, né? Como é que o senhor se comporta, né, nessa cadeira para evitar esse ataque especulativo que deve existir mesmo em relação ao serviço inerente da obra, né? Porque, assim... eu acho que o que eu vejo é muito dinheiro que são muitos empresários, é muita gente que procura para oferecer. O senhor mesmo disse, é natural, isso é do jogo, né? O empresário vai fazer uma proposta, o senhor vai estudar, isso aí não tem nada de novo e nada de errado. Mas até essa percepção que existe, né? Por conta de escândalos que são do passado, mas que desagam, né, na gestão dos agentes públicos de hoje, como é que o senhor se comporta na cadeira para evitar que isso te contamine de alguma forma, assim?
Olha, Lucas, eu vou te dizer com muita tranquilidade, esse é o maior patrimônio que eu tenho na minha vida, né? Eu passei por uma cadeira difícil, sobre todos os aspectos, inclusive sobre esse que você está dizendo, que foi esse de secretário de Sim. Estado durante 4 anos, né? E saí de lá sem nenhum processo, saí de lá sem nenhuma acusação, saí de lá sem nenhuma calúnia em Uhum. cima do meu nome. Então, estou há 1 ano e meio na Prefeitura de Campo Grande e consigo manter a mesma linha, né? E é um assunto que eu cuido com muita dedicação, Uhum. né? E eu sempre falo, quer me acusar? Me acuse, mas me acuse com provas, porque para defender a minha honra e meu nome eu vou até no inferno, como diz Sim. o dito popular, né? E vou mesmo, né? Então, eu procuro ser uma pessoa que trabalho nas linhas da legalidade, sempre tive isso comigo. O meu limite é a legalidade. Eu posso dizer para você com muita tranquilidade que eu não fui para a vida pública para melhorar minha condição de vida, Sim, né? O que eu era antes, eu fui depois que eu passei pela secretaria. Eu estava cuidando da minha vida, recebi um convite da senadora Tereza Cristina e da prefeita Adriana para voltar para o cargo de secretário municipal. Voltei. Se amanhã eu tiver que sair, eu saio com muita tranquilidade, né? E eu sempre tenho comigo que o meu maior patrimônio é o meu nome. Isso eu não abro mão, né? Até como legado de família, legado de deixar uma história. Cada um tem seus princípios e seus Sim, sim. objetivos, né? É lógico que quando você está numa cadeira dessa, você está a todo momento sujeito a uma pedrada, né? Entendo, sim. Agora, quando você faz a coisa de uma forma transparente, quando você executa obras e serviços de uma forma totalmente aberta, então qualquer um dentro da minha secretaria não tem isso, né? Ah, eu não posso ter acesso a um contrato, eu não posso ter. Não, pode ter acesso sim. Lá não tem nada, lá é público. Eu sou obrigado, até uma obrigação legal, né? Eu procuro trabalhar com uma equipe onde a gente sempre passa um direcionamento, a gente Para além passa da abertura, para às vezes o cara chegar já com a a intenção. gente passa aquilo que a gente quer. Eu sou um defensor da minha equipe. Aonde eu trabalhei, eu só deixei amigos, passei pelo estado 4 anos. Hoje eu estou há 1 ano e 5 meses na Prefeitura de Campo Grande. Temos uma equipe maravilhosa, E tem que ter tá? muita equipe Eu não técnica, né? conhecia a equipe de Campo Grande, fiquei muito surpreso com a capacidade técnica da equipe, uma equipe realmente muito competente. Defendo a equipe, defendo o que é possível. Agora, sempre bem claro, cada um responda pelo que faz. Esse é o meu modo de trabalhar. Se você fez coisa errada, você responda pelo que você fez. E eu sou muito tranquilo nesse sentido. Acho que hoje tem alguns exageros, né? Por parte, às vezes, de ter uma interferência muito grande na gestão, né? Eu não me pauto muito nisso. Por outro lado, eu sempre procurei estar muito próximo dos órgãos fiscalizadores. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ir no Tribunal de Contas, eu não tenho dificuldade de ir no Ministério Público, eu não tenho dificuldade de ir em nenhum desses órgãos. E tem a imprensa ainda aí enchendo o saco. Não, e assim, eu acho que a gente tem que enfrentar, porque às vezes a visão dele não é a visão minha. Sim. Eu tenho que ter a liberdade de Eu entendi colocar o a que minha você tá visão. falando. Eu, depois que eu virei secretário, eu já tive umas 3 ou 4 vezes, tanto no Tribunal de Contas como no Ministério De Público, coisas que o senhor tem que. fazendo consulta e discutindo problemas e colocando o meu lado do problema, né? Então, vou dar um exemplo. Nós tivemos, no ano passado, a única área que nós temos liberada para jogar material entulho, lixo que o Sim, pessoal joga na rua, não orgânico, mas Sim. lixo, poda. Sim. O único jazigo que nós temos é lá no Porto Seco. O ano passado foi interditado pela DECAT, que é a Sim. Delegacia do Meio Ambiente do Estado. Eu marquei uma reunião, fui lá, conversei com a explicar. DECAT, fui lá, conversei com os promotores do Ministério Público, coloquei a situação de Campo Grande, fizemos o que tinha que fazer e resolvemos o problema. Então, eu enfrento os problemas, né? Agora, é uma situação, como você falou, é uma cadeira que ela te coloca o tempo todo A prova, à sim. prova e em evidência para tomar pedrada, né? Graças a Deus, até hoje eu consegui me sair bem. As costas largas. E vou continuar assim, tá? Essa era a última pergunta que eu ia fazer, mas o senhor precisou um negócio que eu acho que era interessante. É uma dúvida que eu tinha que eu ia fazer, mas aí eu ia deixar passar. Eu, como eu disse, moro ali na Três Barras, pertinho do Forte. E aí umas 2 quadras. E esse dia tava eu precisando
um saco de 50 litros para colocar lixo, eu vou a pé. Aí fui a pé. Chegando no forte, eu só vou dar esse exemplo, não é nada grave, mas é só pra chegar no ponto que eu quero. Tinha um buraco ali na esquina, a gente até noticiou no Campo Grande News, aí tamparam o buraco, mas acho que a terra que foi usada, ela ficou na calçada. E aí eu tive dificuldade de passar, inclusive fiz a curva pela rua, tampou a calçada, o entulho, né? Como é que funciona a fiscalização da Secretaria de Obras sobre a conduta das empresas que fazem serviço para não fazer tipo coisas como essa? Assim, existe uma fiscalização, punição? Como é que é essa relação? Na verdade, ali é o seguinte, ali se tiver que punir é nós mesmo, porque ali foi feito com a equipe própria, né? Não, sim. E ali é um exemplo do que nós estamos vivendo, né? Porque ali, na verdade, quem detectou aquele problema ali fui eu. Sim. Porque ali é o meu caminho da roça. É? Eu vou todo dia, eu vou e volto por ali todo dia, né? Da minha casa para a secretaria. Eu moro no Carandá para chegar na secretaria. E eu vi que ali tinha um afundamento e que o afundamento estava crítico. Acionamos nosso personal veio. E ali, na verdade, você tem 2 etapas de serviço. Nós fizemos a escavação e fizemos a troca da tubulação. Estava danificada a tubulação. E aí tem a equipe que faz o serviço da pavimentação, que é a base e o remendo com material asfalto. Ô, Lucas, nós não conseguimos terminar aquele serviço ali. Faz 15 dias que nós estamos 15 dias que nós estamos com aquilo ali aberto e a gente não consegue terminar. Ali é um exemplo. Na Ricardo Brandão, próximo ao Pontilhão da Ceará, nós estamos ali, não conseguimos terminar. O Lago do Amor, nós não conseguimos terminar. Então, são os problemas que a gente vive no dia a dia que são complicados. Então, o que a gente precisa ali? A gente precisa que o tempo colabore para que a gente possa voltar e terminar o serviço. Agora, com relação a esse material que você falou eu não em quis cima... trazer... mas, Lucas, a gente tem que ser... A gente tem que ser muito transparente. Sim. Quando... Essa questão que você colocou do material na calçada e atrapalhando o ir e vir, eu confesso pra você que eu não tinha observado. Então, de repente, é uma falha. Poderia ter tirado o material e ter deixado a calçada livre. E a gente está sujeito a isso. Sim. Do dia a dia da gente, ninguém é perfeito. Não, perfeito. O que é importante é o seguinte, o que a gente faz bem feito, a gente defender, e aquilo que a gente tiver errado, a gente reconhece, vai lá e corrige. Eu não quis trazer pra mim resolver o meu problema, não, porque eu nem vou a pé, eu fui a pé dessa vez e vi, eu pensei... Não, mas assim como você foi a pé, tem muitas pessoas que andam a pé. Sim, né? Não tem... Então tá, é isso aí. Muito obrigado, secretário. É uma entrevista muito boa. É bom quando a gente conversa com as pessoas que não tem muito melindre, assim, né? Falar o que tem que ser falado. Isso é a conversa franca, eu acho que é a melhor coisa que tem. Ainda mais na gestão pública, assim. Eu converso com muito político, assim, né? E tem muitos que a gente vê, assim, um jeito que dá volta na conversa e quando o trem é reto é que é bom de falar, né? Olha, Lucas, cada um tem uma característica. Eu, por exemplo, eu tenho uma característica. Eu não gosto de saber pauta antes de qualquer entrevista. Aí. Não é meu perfil. Eu gosto de deixar o entrevistador, o bate-papo, assim, sempre da forma como ele quer tocar, porque eu acho que fica mais verdadeiro, fica menos formal. Eu desejo uma boa sorte pro senhor, né? Pessoal, não, né? Porque o seu bom trabalho é um bom trabalho para a cidade e para a gestão. Obrigado por participar do Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Esse é o tipo de programa que realmente traz benefício para a população. Vamos estar sempre à disposição e posso garantir. Prefeitura de Campo Grande, a Secretaria de Obras, a equipe da Secretaria de Obras está tentando fazer o melhor por Campo Grande. Estamos passando um momento difícil, né? Um momento realmente que a cidade está longe daquela cidade que a gente quer, mas vamos buscar restabelecer a normalidade o mais rápido possível. Não é que eu estou bravo com o São Pedro, mas eu queria que ele colaborasse um pouquinho mais com a gente. Tá certo. E a gente pede também, São Pedro, quantos dias o senhor precisa? Dando 60 dias a gente já dá uma avançada boa. 60 dias de frente, né? Chove um pouco para ficar mais fresquinho, mas não precisa ser essas pancadas, não. Agradeço também a quem acompanhou o podcast aqui, nos siga nas redes sociais, disponibilizado no Spotify, no YouTube e também no site, nosso jornal Campo Grande News, onde você vê não só o Na Íntegra, né, mas outros podcasts e também as notícias que você precisa saber sobre a nossa cidade. A gente está sempre enchendo o saco da CESEP aqui, Paulinho fica louco com a gente, mas é cada um fazendo o seu, né, pro melhor de Campo Grande. Valeu, pessoal, tchau, tchau.